Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, ingressos, aspectos, configurações astrológicas, a nossa CET do céu, a nossa Companhia de Engenharia de Tráfego Planetária Zodiacal, do período de 29 de setembro a 5 de outubro. Primeira semana de outubro chegando, semana de eclipse em Libra, falaremos. Antes, boa noite a quem chega, quem nos assiste ao vivo. Boa noite, Cris. Boa noite, Juliana. Boa noite, galera que nos acompanha. Galera que assistirá ao longo da semana, de madrugada, de tarde, vespertinamente, de manhã. Ótima semana a todos desde já. Saudações astrológicas aí aos aniversariantes librianos recentes. Temos semana de bons aspectos. Temos conjunção Sol-Mercúrio. Temos eclipse solar. Boa noite, Renata, galera internacional que nos assiste, além mar, na Espanha, em outros países, em outros estados. Este é o Céu da Semana pontual que sempre observamos aqui. Semana de eclipse, semana de bons aspectos, de configurações, período libriano que já vem marcando a semana que passou, né? E também os primeiros aniversariantes aí de Libra, primeiro decanato, saudações aí quem nos assiste. Boa noite, Ana Martins. A gente já começa a semana, antes de falar do eclipse, vamos falar de algumas configurações. Antes, a primeira, bons aspectos. Temos bons aspectos na semana, aliás, semana de bons aspectos, por que não, né? Afinal, tem eclipse, mas também tem bons aspectos. Temos, começando a semana, Marte-Saturno, trígono Marte-Saturno, olha aí, ó, Marte-Saturno. Todo bom aspecto com Saturno é interessante para questões de longo prazo, para decisões planejadas, para organizar o cronograma, organizar as planilhas, quem gosta de Excel, ou do, qual que é o outro? É o Google, né? Google Tabelas, né? Então, esperemos, estamos a precisar. Ana Martins, temos bons aspectos, por que não, né? Trígono Marte-Saturno para começar a semana segunda-feira, e já desde domingo, levando em consideração, né? Saudações, Juliana! Então, um bom aspecto com Saturno, sempre é interessante, porque envolve cronograma, disciplina, né? Trígono de Marte e Saturno é ótimo para reconfigurar a disciplina até de exercícios, atividade física, planejamentos gerais, de empreendimento, de quem é autônomo, de quem tem lado empresarial, né? Para a resolução de pagamentos de trabalho que estão encantados. Também, Ana Martins, ele pode consolidar, né? Ele pode dar uma condição atenuante aí para planejar ou concluir algo de longo prazo também, né? O que envolve Saturno tem um fator longo prazo, tanto a vir como a concluir, tá? Como esse aspecto de Marte e Saturno, ele tem uma característica que é o fato de, por Marte estar adiante a Saturno, né? Então é um trígono, digamos, inicial, né? Um ponto de partida, né? É como se viesse depois da conjunção que aconteceu, né? De Marte e Saturno, há alguns meses atrás. Então, Marte e Saturno em trígono, ele tem esse condicionamento de ponto de partida para questões de longo prazo. Mas como envolve Saturno, também favorece o que está pendente aí a ter uma consolidação também em temas gerais. Então ele é interessante para um rebote. Eu digo que aspectos bons com Saturno, o final da semana tem trígono Vênus-Saturno também, tá? Então é uma semana de bons aspectos com Saturno, tanto para o nosso individual, para relações também, para fazer coisas em conjunto ou concluir questões envolvendo relacionamentos. O trabalho em questão começou a negociação em novembro de 23 e o trabalho concluído em junho até... Não tem... Ana Martins, que coisa. Talvez o eclipse possa ajudar no desencadear essa questão. Falaremos depois a respeito do eclipse em Libra, tá? Então esse é um ponto interessante.
no grau do seu Júpiter na casa 10 em Câncer. Olha, Juliana, interessante. Então, o trígono Marte-Saturno ele pode ser interessante para alguns starts aí também, na área de Câncer, na área de Peixes, né? Então, quando envolver a longo prazo, né? Não tem esse, vamos pegar Saturno. Saturno de bom humor não é uma coisa lá muito comum, né? Mas dá uma complacência, melhora o padrão, direciona uma disciplina, é ótimo para esquematizações, para esquematizar objetivos, dar um tempo aí para a questão. Galera aí, quem é da educação física, é bom para o cronograma de treinos, bom para disciplina do que precisa fazer, né? Pega firme aí na disciplina, o foco das coisas. E para trabalho, para atividades, o que envolveu um replanejar questões e também um sentido do longo prazo, pensar o cronograma daqui a 2 meses. Ó, tá chegando o Natal, né? Chegando o Natal. Estamos a 3 meses já do Natal, já começa a fazer aquele planejamento dos presentes, já começa a fazer planejamento de viagem. O Marte-Saturno ele favorece também o adiante, a longo prazo, né? Os cronogramas, né? E também o concluir pendências. Não favorece iniciativa diante de assuntos que precisamos levar mais a sério também. Então esse é um ponto importante de um bom aspecto com Saturno, ainda mais de Marte. Marte é um planeta das decisões, né? Então é como se também favorecesse um freio do que vem meio desalinhado, né? Dá uma melhorada na sistemática. Às vezes você está dirigindo, ele está meio sem rumo, né? O Waze está desconfigurado, parece um caminho melhor aqui. Marte trígono com Saturno, você vê lá um caminho melhor, um jeito melhor de fazer o esquema, o trabalho, pegar uma estrada, pegar um caminho, fazer um cronograma melhor. Então, trígono Marte-Saturno potencializa questões de longo prazo de forma mais alinhada, de forma mais disciplinada, mais estruturada. É positivo para questões, até para negócios que envolvam longo prazo também. Tá? Então dá essa dinâmica, estruturar para andar melhor, né? Faz o alinhamento lá do carro também, né? Faz melhor a estrutura, o alinhamento, a cabagem, quem é da mecânica, né? Dá umas sacadas no alinhamento, na cabagem, no equilíbrio, dá uma alinhada, pegar uma reta melhor, ficar mais estruturado para seguir o caminho. Trígono Marte-Saturno, começando a semana com um bom aspecto, tá? Nós temos também, na segunda-feira, antes de falar do eclipse em Libra, né? Aliás, será o terceiro eclipse em Libra em um ano. Né? Então, a área de Libra vale observação. Mas antes de falar do eclipse em Libra, né? Tô parecendo aqueles vendedores de produtos do Shoptime, né? Antes de falar daquele produto, vamos falar de outro, né? Tô parecendo aquele pessoal do Televendas, né? Antes de falar, não vá embora, espere mais um pouco, vamos falar antes da conjunção Sol-Mercúrio, né? Olha, antes de falar do eclipse em Libra, vamos falar antes da conjunção Sol-Mercúrio. Ó, Sol conjunção Mercúrio a 7 graus de Libra, tá? Nós teremos um eclipse também. O eclipse é a conjunção mais exata do Sol com a Lua na quarta-feira. Mas antes tem o eclipse tem a conjunção Sol-Mercúrio em Libra a 7 graus. Quando o Mercúrio está direto, né, essa conjunção ela também dá um novo ciclo. Ela dá um novo ciclo, uma nova fase, né? Então olha só, aqui embaixo é quando o Mercúrio está atrás do Sol, né? É um início de volta de Mercúrio, né? O Sol está no meio, o Mercúrio atrás do Sol e a Terra ali, tá? Quando Mercúrio está retrógrado e faz conjunção ao Sol, ele fica no meio da Terra e do Sol. Agora, Mercúrio está direto, ele está atrás do Sol. Tá? Então vale essa didática astronômica também para que vocês observem um contexto do que é uma conjunção também de Sol-Mercúrio. Então, mas no mapa, olha, os 7 graus de Libra. Conjunção Sol-Mercúrio favorece retomada de contatos, é bom para uma mudança de pensamentos e de postura na comunicação,
também para reavivar conversas que ficaram em stand-by, dar um andamento para certos assuntos, tá? Vale esse olhar. Um momento especial para a direção de parcerias também, no tratar de relações. Como vai ser na véspera de eclipse, traz à tona assuntos que vinham camuflados, tá? Traz assuntos que envolvam comunicação, informações que vinham não percebidas. Mercúrio é um planeta associado a informações, a contextos de temas escritos, temas que precisam ser melhor elaborados de informação, né? Ou às vezes informações que a gente não percebia no trabalho, nas atividades, né? Então uma conjunção Sol-Mercúrio é importante para trazer à tona questões que envolvam informações, né? Então a área de Libra no mapa astral é importante para desencadear informações ou também vir à tona conteúdos, questões que envolvam situações de relacionamento, tratativas pendentes, conversas que estão meio em stand-by e que passam a ser reavivadas no relacionamento, na família, no trabalho. Tá? Então, conjunção Sol-Mercúrio tem uma dinâmica interessante para pôr em pauta conversas, temas, assuntos, interessante para voltar, encontros, né? Marcar aqueles contatinhos, marcar um café, marcar uma reunião, né? Convivências, desde aquelas sociais, formais, né? Seja reunião de condomínio, trabalho, né? Mas também aquelas mais de amizade, sociais, que estão pendentes, né? Então vale um pouco também dessa dinâmica de convívio, tá? Então é uma área suscetível a tratativas de um novo momento, de uma nova etapa. Nós temos 2 ciclos começando na área de Libra essa semana, né? O que é 2 ciclos? É quando tem uma conjunção que dá um ponto de partida, né? Então Sol-Mercúrio aí, ó, conjunção Sol-Mercúrio em Libra, vocês observam que o nodo está junto por quê? Quando tem Sol junto a nodo, é porque tem eclipse, tá? Sol junto a nodo, com a Lua também junto, ó, a Lua ali chegando no dia seguinte, ó, a Lua está em Virgem na terça, né? Mas na quarta ela já bate Libra, tá? Então, antes de chegar o eclipse, tem a conjunção Sol-Mercúrio a 7 graus, então desencadeia questões que envolvem informação, notícias, né? Isso pode ser interessante, essa conjunção Sol-Mercúrio pode ser interessante no Brasil para reavivar as questões jurídicas pendentes do próprio X, Twitter, né? Parece que tem uma boa indicação de retomada da rede social aí no Brasil, né? Justamente numa conjunção Sol-Mercúrio, né? Parece que a turminha do Musk mandou os documentos aí, ó, né? Então, uma tendência de reavivar essas questões do X aí podendo voltar, tá? No Brasil. Então, acho que vai dar jogo aí para voltar as questões do X. Deixa eu ver só onde é que pega não só o eclipse, mas também a conjunção Sol-Mercúrio. 9 graus de Libra, casa 8 ali, né? Então, tudo que está ali meio obscuro. Então, não estranhe se aí na semana o Twitter X voltar a nossa pauta, aos nossos manuseios, porque só o Mercúrio está jogando, né? E o eclipse também ali na mesma região junto a Mercúrio. Tá? Eclipse nos meus nomes, Libra 2 de Ares. Tá. Então, você está no retorno do eixo nodal, né? Então, você nasceu em épocas provavelmente de eclipses na região de Ares e de Libra. Que show da Xuxa é esse, né, Juliana? Pois é, Libra casa 5. Então, aí a gente entra no nosso tão famigerado eclipse solar. Chegamos no eclipse solar. Então, o eclipse, olha só, o eclipse é a 10 graus de Libra, tá? O eclipse é 10 graus de Libra. É o terceiro eclipse em Libra no intervalo de um ano. Nós tivemos eclipse em outubro de 2023, em março de 2024 e agora 10 graus de Libra. Vocês podem ver ali, ó,
eclipse, Sol, Lua e Nodo junto, tá? Tem gente que acha que nodo é algo, é uma coisa, né? Nodo é uma região. Nodo norte, nodo sul é uma região. É uma região onde acontecem o encontro, o mais exato, do Sol e da Lua e formam os eclipses, tá? Então ali, ó, 6 graus nodo, nodo norte ou nodo sul, é a área onde se dão os eclipses. Os eclipses, 15 dias atrás, nós tivemos o em Peixes, né? Se você olhar o nodo a 6 de Áries, ele está a uma distância, pelo menos a 10 graus antes, já é o final do signo de Peixes. Então também fica suscetível o eclipse em Peixes, como aconteceu no dia 17. Tá? Então, quando tem Sol, Lua e Nodo, é porque tem eclipse na véspera ou no dia, como teremos quarta-feira, certo? Então vale esse olhar. Esse eclipse que teve no dia do Hamas e Israel. Pois é, Cris, está vendo? Desencadeou os conflitos nas questões lá do Netanyahu, de Israel. Aliás, o Netanyahu, por curiosidade, libriano também. Né? Se não me engano, acho que ele é libriano. Então, desencadeou as questões aí das confusões de Israel. Veio mais à tona, assim como em março, abril, assim como em outubro do ano passado, como você bem lembrou. Né? Então, eclipse solar em Libra, também a 10 graus. O eclipse solar é isso aqui, olha só, ilustradamente, ó, é quando a sombra da Terra oculta a Lua. Olha que legal a nossa imagem. Né? Então, o eclipse lunar é isso, ó, quando a Terra é no meio. O eclipse solar, né, senhor eclipse salviano, então, o eclipse solar é quando a Lua fica no meio do Sol e da Terra. Tá? Então, você observa que a Lua fica escondida porque a sombra da Terra escurece a Lua. Olha que legal, né? Ela vai escurecer, eclipsou a Lua no meio da Terra e do Sol. Tá? Então, quando o eclipse da Lua, que tivemos há 15 dias, olha só, é a Terra que fica no meio, escurecendo a Lua. Tá? No eclipse solar, acontece da Lua ficar no meio, assim como a Terra escondendo ela com a sua sombra. Certo? Nada como uma didática astronômica para os leigos. Tá? Na verdade, eu não lembro do Osama. Pega a Casa do Brasil. Pega 8, né, Juliano? Então, questões da parte dessas tensões do lado da parte financeira, prejuízos, né? A casa é uma casa associada aos impostos também, a questão dos seguros, das dívidas públicas, dessas questões de descamba, às vezes algum escândalo material, ainda mais nesses tempos eleitoreiros, né? A gente pode perceber isso aí no eclipse. E essas questões um pouco diplomáticas também, que podem marcar, por ser um eclipse em Libra, né? A tensão diplomática dá esses desatos. E vale o olhar nas nossas respectivas casas e também na reincidência de assuntos aí da área do 10 graus de Libra. Então a gente pode também perceber questões, olha, Giovânia, então há questões também de março de 2000 e agora 24, quando teve eclipse em Libra, só que foi um lunar em março, né? E a gente teve em outubro do ano passado um eclipse solar anular em Libra, tá? Então tem essa questão nesse contexto, né? Eclipse é bom momento para investimento. Eu sugiro, Giovânia, uma pesquisada, investigada, tá? É uma investigada. Vai na moderação, vai no que é seguro. O eclipse, em geral, ele oscila mercados. O que está em baixa dá um vupt, e o que está meio lá no alto dá uma despencada. Normalmente, eclipses dão indício de oscilar mercado. O eclipse, o que é? É a exatidão de uma lua nova mais exata do ano. Então, por isso que acontece o lado mais do escurecimento, né, da lua em função da sombra da Terra, que é o que nós vimos aqui. E aí depois vem à tona as questões. Né? Olha lá, ó, a lua depois do eclipse
zupt, né? Dá aquela desfacelada e aí vem à tona toda ela, né? Então é isso. O eclipse é mais ou menos também fator que se compara ao que a gente percebe no nosso cotidiano, no nosso mapa. Então os assuntos de Libra, a gente vem tendo, Gui, sou libriano, tenho a Libra interceptada na casa 11. Então o interceptado nem é tão problema, né? Mas a casa 11 é mais o fator das demandas que a casa 11 marca, que às vezes é as questões de grupos, amizades, grupos que você lida, finanças que vêm do trabalho, que também associam a casa 11. E o lado empreender. Também você pode também pegar uma referência de fatos dos eclipses que foram em Libra. Então, outubro de 2023 e o eclipse lunar que foi em março de 24. Então, as demandas que tomaram atenção na área de Libra se mexeram nessa época, podem ter uma reincidência para reavivar temas, reavivar pautas da área dos 10 graus de Libra, tá? Da área aí de Libra que acontece o eclipse. Desencadeia questões, né? Tem um upgrade de situações. E para somar, eu falei do Mercúrio junto, né? Ó, tem a conjunção Sol-Mercúrio, tá? Então esse é um ponto interessante também. Então sempre lembrando também que o eclipse ele sempre tem a relação com o nodo, tá? Então o nodo tem o fator aí do ponto de referência, é como uma área de baldeação. O eclipse em Libra, veja a casa que tem Libra, é isso, o Giovanni, vê a casa que você tem Libra, tá? Não tem problema que você não tem planeta, vê a casa, os assuntos da casa, tá? Não entendi planeta lá, vejo a casa que está vendo. Vê Libra, vê a casa de Libra. Se você tiver Vênus em Libra, você vê, né, Libra e Vênus, né? Mas é a área de Libra. Se a área de Libra mexeu nas épocas de setembro, outubro do ano passado, em março desse ano, é uma reincidência para viver questões, reavivar questões também, né? O Mercúrio, ele desencadeia as questões também de comunicação, de tirar a limpo pautas, assuntos, né? Então, como tem Mercúrio presente, reaviva. A gente pode retomar conversas, assuntos, tá? Vale esse ponto de relevância também. Então, lembrando, ó, sempre que tem Sol, Lua e Nodo, é porque tem eclipse na jogada, o eclipse se aproximando, ou a pessoa nasceu em eclipse. Oi, May, bem-vinda! Então, Libra na 12, ô Lu, então, a questão tem que ver se os 10 graus de Libra está na 12 também, se não ou na 11. Mas se for a 12, é o fator, às vezes, de uma baixa energética, é uma área das terapias, da espiritualidade, de crenças que você pode reavivar, né? A gente pode ficar mais zen ou buscar uns temas de espiritualidade. A casa 12 também demanda, às vezes, uma doação, um lado voluntário também, quando ela é requisitada, né? Quando ela é marcada, né? Quando a gente vivencia ela. Então vale o olhar para a casa de Libra, né? Legal, né, ô Cris? Então, animação do eclipse para ilustrar o lado astronômico, que é sempre legal, né, gente? Sempre interessante. Olha só. Então, o eclipse é a Lua no meio da Terra e do Sol, e depois, tchum, vem à tona as questões, né? O eclipse lunar é essa situação, quando a Terra é no meio. O eclipse solar, que é o de quarta-feira, é isso aí, ó, a Lua escurecendo com a sombra da Terra e ficando no meio da Terra e do Sol. E aí a gente percebe a conjunção, que é esse desenho aqui que a gente viu, olha lá, ó, Sol, Lua e o ponto nodal, que é a região, né? Então, legal. Bom, né, Ju? Legal, as animações didática, é sempre legal, né? A gente visualizar, né? Até quem já é macaco velho na astrologia gosta de fazer essas paradinhas visuais, né? Na casa 6, reatei o namoro dessa época do ano passado, mas terminou esse ano. Giovana, teria que ver se não já bateu a casa 7, tá? Ou a casa 5, depende aí da área de Libras, de repente, né? Porque pode beirar uma casa adiante, né?
Então, olhar o eclipse, olhar a área de 10 graus de Libra, olhar a área de 7 também, porque tem Mercúrio fazendo conjunção ao Sol, tá? Então vale esse olhar também para a área de Libra que está meio bombando, meio está movimentando forte por esses tempos, tá? Então, olhar para a área de Libra, os eclipses dão sinais no mês que antecede questões nessa semana, tá? Então aí de um mês para cá a gente já percebeu. Você vê que aí o parada de Israel, a parada do Líbano tensionou, veio à tona nesse tempo aí tenso das áreas de eclipse. Então as coisas aí, as relações, elas ficam também acentuadas. Aí você fala em Libra, Gui, mas Libra é reação, né? Libra também tem uma questão de reação. Lê do engano, lê do engano achar que Libra é o tempo todo a questão pacífica, a questão mediadora. Não provoque Libra, porque a reação de Libra ela pode ser equiparada a Áries quando reage, né? É o princípio astrológico, ação-reação dos opostos, Áries e Libra, tá? Então vale esse olhar. Tá? Urano e Júpiter essa semana, eles estão de boas, viu, Cris? Eles estão de boas. A questão é mais com Saturno. A gente termina a semana, eu falei que tem um outro bom aspecto de Vênus e Saturno, olha só. Tem um trígono Vênus-Saturno entre quinta e sexta-feira, para terminar a semana. Então é um bom aspecto para percebermos qual relações são efetivamente reais e sólidas. Às vezes aquela paquera que está engatando, fica mais sério a relação. Também para planos a dois, planos em relacionamentos de trabalho, de parcerias, firmar acordos, aspecto positivo para consolidar questões envolvendo relações, vínculos, né? Furacão de Flórida, tudo indo pelos... Pois é, Ju, aí desencadeou a questão também climática no fator eclipse, né? Você vê que lá na região sul foi setembro, outubro do ano passado, foi março a maio desse ano, depois do eclipse, e agora deu aí outros alagamentos aí entre setembro e outubro também, né? Agora nessa passagem aí que já teve eclipse em Peixes e depois, agora essa semana por Libra de novo, né? Então, falando de Vênus-Saturno, olha, também potencializa disciplina para questões que envolvam relacionamentos, para acertos de questões a longo prazo. Então você vê, a gente começa a semana, falamos ali do Marte trígono com Saturno, né? Aí que possibilita melhor direção dos cronogramas, uma segunda mão de tinta para estruturar, uma segunda mão de massa. Eu costumo dizer que bom aspecto de Saturno, tanto de Marte com Saturno no começo da semana, quanto de Vênus com Saturno no final da semana, é como uma segunda mão da massa na parede para estruturar melhor ou as relações, os projetos também, tá? Então, Saturno ele é associado às estruturas, às bases, né? Então, quando tem Marte e Saturno, é especial para melhor estabelecimento de cronogramas. E quando tem Vênus Saturno, favorece as questões de longo prazo diante de parcerias, relacionamentos, seja no afetivo, seja no familiar, seja no trabalho e nas parcerias e vínculos gerais também, né? Então favorece uma questão do levar mais a sério as relações e a gente perceber quais são as que estão conosco, né? Então, Vênus-Netuno, por exemplo, a gente meio se ilude, né? Deposita expectativa, às vezes, em quem não deve, seja amizade, seja relacionamento afetivo, ou deposita mais do que deve, né? Vênus-Saturno a gente pode achar a medida certa para entender melhor determinadas relações ou como lidar melhor com elas, dar uma equilibrada para tudo que envolver parcerias e relações. Aqui, boa noite, tem Vênus, 14 de Capricórnio, casa 8. Então, Vênus, na verdade, está em aspecto com Saturno na região aí nos signos de água, né? Então, tem que ver qual grau aí a região dos signos de água em Peixes e Escorpião, onde acontece o trígono, tá?
Então, na verdade, você vai observar Vênus em Capricórnio quando tiver ali questões em Capricórnio, tá? Mas se você tem Vênus a 14 graus, sim, entendi a sua pergunta, vai fazer uma exatidão, vai ser ótimo, vai ser uma configuração positiva para sua Vênus, porque faz sextil ali, né, com os dois, exato. Então, olha Vênus e olha Libra, né? Eu sou Patrícia Gonçalves. Então, tem esse contexto de questões de relações a longo prazo, questões de relações que consolidam, né, para temas em geral, né? De Ela Salustiano. O assunto é o céu da semana, a análise periódica para quem chegou do nosso período de 29 de setembro a 5 de outubro. Então a gente repassando, falamos dos bons aspectos que Saturno terão, né? E de eclipse e a conjunção Sol-Mercúrio em Libra, né? Saturno, Escorpião, 7, acho que o oposto, Vênus, não, você tem Vênus, Saturno, e Giovanni, tem que ver aí o mapa, né? Então, repassando aí para quem chegou, falamos aí dos bons aspectos, né? Marte e Saturno, ótimo para cronogramas, para planejamentos a longo prazo, para decisões melhor estruturadas, para dar disciplina ao que precisa, para consolidar questões que já vêm de um certo tempo e para uma melhor direção nos cronogramas de objetivos. A gente pode alinhar melhor as nossas planilhas, o Excel, o Google Tabelas, né? Refazer contas, projetos, dar uma margem melhor para objetivos a longo prazo e também para consolidar metas, empreendimentos ou algo que a gente possa também lidar individualmente, né? Tem Sol-Mercúrio em conjunção, tá? Sol-Mercúrio em conjunção, que favorece as questões de comunicação, mas também Sol-Mercúrio, não vamos esquecer, Mercúrio é regente de Virgem, Mercúrio é regente de Gêmeos. Então, quando tem conjunção Sol-Mercúrio, desata assuntos. A gente pode tirar a limpo, a chamar na chincha, a necessidade de conversas ou de esclarecer questões. Tudo bem, está em Libra, né? Mas a gente tende a resgatar pautas, conversas que estão meio na gaveta ou que precisam ser reavivadas, até porque, como a conjunção Sol-Mercúrio é a 7 graus, ela estará alinhada ao eclipse, tá? O eclipse estará a 10 graus. Você vê que o Mercúrio está ali, ó. Tem até a Lilith ali para fazer um social, tá? Então o Mercúrio está ali. Então vem à tona pautas, tá? Coisas que estavam meio na gaveta, assuntos que vinham ali camuflados que a gente pode resgatar e que precisa ter uma certa calma e elegância para não descompassar o verbal também, né? Então a área de 10 graus reacende assuntos, reacende conversas, dá uma nova fase para essa área de Libra, tá bom? Para também resgatar questões. E a gente vale um olhar para o período de outubro de 23, quando teve eclipse em Libra, e também de março de 24, quando teve eclipse em Libra. Lilith fazendo um social é legal, né, Giovânia? Lilith fazendo um social, não quero nem prestar atenção. Então tá acontecendo tudo isso, Diela, que interessante, hein? Pois é. Então é mês de eclipse, né? Mês de eclipse as coisas vêm à tona, vêm à tona. Só para quem perdeu rapidinho, para voltar o nosso ilustrador de eclipse, que o pessoal gostou, o eclipse é isso, ó. A Lua fica no meio da Terra e do Sol, né? O eclipse solar, depois, ó, vem à tona a Lua depois, né? E no lunar, a Terra que fica no meio, que foi 15 dias atrás. Então o que teremos quarta-feira é a Lua escondida ali no meio da Terra e do Sol, devido à sombra da Terra. E aí depois as coisas desencadeiam. Por isso que o eclipse as coisas vêm à tona. Porque depois da escuridão veio pá, né? Né? É igual quando volta a luz, né? Quando volta a luz depois de um blackout, depois que a Enel corta a nossa luz, né? Todo mundo toma um susto quando a luz acaba e quando a luz volta, né? A Lilith fazendo um social, uns causos, né? Aquelas saias justas que às vezes vêm
numas conversas de comunicação que a gente fica suscetível a ter nesse tempo de eclipse também. Isso pode envolver pautas nas relações, nas reuniões, na vida a dois, no trabalho, tá? Então vale esse olhar. Certo, pessoal? Então esse é o céu de 29 de setembro a 5 de outubro. Obrigado, Ana Martins, grato. Este céu da semana, ótima semana também aí, Alemar. Obrigado, Cris, ótima semana também. Babado dos artistas nos Estados Unidos também, né? Não só nos Estados Unidos, né? Vê aí o nosso tchê-tchê-tchê que foi em cana e não foi, né? A volta dos que não foram. Obrigado, Giovânia, obrigado, Juliana. Obrigado, galera que nos assiste, que nos acompanha. Ótima semana de eclipse para vocês, um ótimo mês de outubro que chega também. Valeu, galerinha, ótima semana a todos, um abraço. Obrigado, outra, Juliana Mauá. Galera que nos acompanha, que assistirá ao longo da semana também. Ótima semana a todos, ótimo eclipse, ótimo mês de outubro. Um abraço!